Olá pessoal, aqui é o professor Toponiak novamente. Bom, vamos resolver alguns desses exercícios aqui. Esses exercícios são sequenciais, a programação sequencial. Por quê? Não há nenhum desvio dentro da programação. A execução começa no início do programa e vai sem ter nenhum desvio até o final da execução desse programa. O objetivo dessa lista de exercício não é o raciocínio lógico, é simplesmente você pegar a prática com o ambiente de programação, com a IDE, com o Lazarus e como que se escreve esse código lá dentro, se faz a execução, ok? Tanto é que todas as fórmulas estão aqui já no próprio exercício. Então vamos começar, vamos fazer o primeiro. Janelinha do Windows aqui que eu estou usando, vou achar o Lazarus, tá? E no Lazarus nós vamos escolher novo programa simples, ok? Aqui no nome do projeto eu vou colocar conversão 01, tá? Já vou salvar na minha pasta aqui de Pascal, então vou chamar de conversão 01 a pasta e também o projeto conversão 01. Bem, o programa ele fala, leu a temperatura em graus Celsius, então nós vamos pedir para o usuário digitar a temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. A forma de conversão é essa, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius. Então, o que nós temos que interpretar aqui? Que vão ter duas variáveis, basicamente, uma para armazenar a temperatura que o usuário vai digitar em graus Celsius e a outra que vai ser a temperatura convertida. Então vamos aqui no escopo de declaração de variáveis, na área, e vamos colocar, eu não vou dar o nome de C e F, eu vou chamar de Celsius mesmo, Celsius e o Fahrenheit. Deixa eu ver se é assim mesmo. Tudo bem, que seja. Essas variáveis a gente vai ter que colocá-las do tipo real, tá? Ainda que você queira informar uma temperatura inteira, 36 por exemplo, nós já aprendemos que quando há uma divisão aqui, o resultado dessa divisão pode ser um número decimal. Então a variável de resultado pelo menos terá que ser uma variável do tipo real. Então eu já vou deixar as duas do tipo real ali. Para a gente se ligar lá na questão do algoritmo, nós vamos colocar aqui aqueles três passos básicos, que são as entradas, processamento e a saída. Vocês já sabem que tudo que está entre chaves aqui no Lazarus, no Free Pascal, é um comentário de múltiplas linhas. Então, qual vai ser a nossa entrada? Vamos usar o comando de saída, writeLine, e vamos pedir para o usuário, digite a temperatura em graus Celsius. Ok? E aí, como que a gente faz para armazenar o valor que o usuário digitar? Nós vamos usar o comando de entrada, readline, o comando de entrada, e entre parênteses nós vamos colocar a variável onde nós queremos guardar esse valor. Então vamos guardar lá em graus Celsius, certo? Então essa foi a nossa entrada. Pedir a temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida. Qual vai ser o nosso processamento? Vamos fazer que a variável Fahrenheit vai receber, aí nós vamos pegar daqui, ó, entre parênteses, né? Final divide por 5, já vou colocar aqui. É importante que você não copie e cole daqui para lá, que pode levar caracteres ocultos especiais, e
você não vê aqui, mas o compilador, na hora de processar, fazer análise, ele vai identificar. Então, entre parênteses, está 9 vezes C, que é Celsius, mais 160. 9 vezes Celsius, que a pessoa digitou, mais 160. Ok? Esse é o processamento. Qual vai ser a saída? Simplesmente nós vamos escrever na tela write line. A temperatura convertida para Fahrenheit é. Aí um espacinho, colocamos uma vírgula, que dentro do comando writeLine é um operador de concatenação. Ele vai juntar essa literal aqui, essa string, com o conteúdo de Fahrenheit, que é a variável, né? Não vai escrever Fahrenheit, vai escrever o conteúdo que está lá na memória. E eu vou colocar um readline aqui no final, para ele ficar esperando. Para interagir melhor com o usuário, vou colocar aqui, ó, para finalizar, pressione a tecla Enter. Ok? E aí, quando o usuário teclar Enter, ele vai sair. Tá bom? Então, olhando lá para o algoritmo, lembrando daquilo que a gente estudou, o programa é constituído de variáveis, que são como a gente aloca a memória para o nosso programa, para os dados de entrada, para os resultados de processamento. O comando de saída no Pascal, que envia para fora, é o writeLine. O comando de entrada, que recebe os dados e armazena na memória, é o readline. O processamento, a fórmula básica, tá? Dois pontos igual é o operador de atribuição. Então, a variável Fahrenheit vai receber o resultado disso daqui, tá ok? Então, eu vou executar esse programa. Vamos lá. Vou colocar aqui 0 Celsius é igual, veja, que saiu um número estranho, né? A variável do tipo real, ela faz uma apresentação aqui num formato que para nós é um tanto quanto complicado. Para a gente modificar isso, nós podemos dizer que nós queremos após, quantos dígitos nós queremos aqui e quanto nós queremos após esse ponto, o ponto flutuante. Para fazer isso, nós vamos aqui na variável do tipo real e colocamos dois pontos. Então, 0, não me importa a quantidade antes do ponto, e depois do ponto eu quero apenas duas casas decimais. Ok? Salvei, compilei, vou rodar novamente. 0 Celsius é igual, então, a temperatura convertida para Fahrenheit é 32. Então, é um teste básico que a gente sabe que 0 Celsius é igual a 32 Fahrenheit. E pressione Enter para sair. Tá bom? Então, muito básico isso daqui. É para você pegar o jeito, tá bom? Com o Lazarus. Quais variáveis você precisa declarar, os tipos. Então, nos slides, nós temos lá os nomes válidos para variáveis, os tipos de dados que podemos usar no FreePascal, né? São vários aqui. Então, tem a tabelinha lá com vários dados. O comando de saída para enviar uma mensagem para a tela, para interagir com o usuário. O comando de entrada para receber um valor. Processamento e a saída. Um algoritmo básico. Entrada, processamento e saída. Ok? Vou finalizar por aqui para ficar um vídeo pequenininho, né? Porque o vídeo tem aquele problema. Tem que ser assistido e tem que digitar o código e testar. Até o próximo.